A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos. Beleza? Vamos gravar mais um vídeo, parte 2 sobre o Espírito Santo. Vou embasar o meu vídeo com o irmão Luiz, tá? O irmão Luiz, para quem gosta de estudar e ter um pouco de conhecimento, eu recomendo o canal dele, canal Reino Eterno, tá? Mas só que é pra gente que já tá um pouco embasado, porque ele fala de coisas muito profundas que muita gente pode não entender, tá? Se você é um novo convertido, não vai compreender muito os estudos dele não. E ele prega porque ele não é religioso, ele prega sem religiosidade. A religião, ela limita o seu conhecimento, porque muitos que não dizem não ter tempo para ler a Bíblia, vai nas igrejas. Só que aí é como o apóstolo Paulo falou, recebe leite adulterado e alimento estragado, porque os pastores distorcem para ele controlar as pessoas, para eles estar no centro, para eles se sentirem importantes e para eles ganhar dinheiro e desviar a pessoa da verdade. Essa é a verdade. A religião, ela veio para confundir a mente da pessoa. Tanto é que cada religião a pentecostal prega uma coisa, a presbiteriana prega outra, a Assembleia de Deus prega outra, sendo que é um único evangelho. E Paulo fala em Gálatas que amaldiçoado seja quem prega outro evangelho que não aquele que está na sã doutrina da palavra. Entendeu? Então, né, aí vocês tiram as suas próprias conclusões. E a palavra é pura, então você tem que ir para ela. Entendeu? Para comparar. E o irmão Luiz, eu comparo tudo que eu escuto, eu não olho para a pessoa, eu escuto o que ela fala e comparo com a palavra. Todos os meus vídeos que eu baso com dos outros irmãos, seja eles quem for, é que eu comparei antes com a palavra e vi que estava de acordo. Eu nunca vou embasar o meu vídeo no vídeo do irmão para achicalhar ele, nem para ser uma coisa que eu não concordo, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos dar início aqui nos estudos. Parte 2. Opa. Vamos lá. Parte 2 do vídeo. Então, deu para compreender? Tem o Salmo 119, né? Será que eu leio ou não? No Salmo 119, que eu iria ler, mas é melhor não ler. No versículo 105, você sabe que vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então aí você não tem como não lembrar da parábola das 10 virgens, né? Lâmpada, iluminar os caminhos para ela encontrar com o noivo. E como é um tempo de grande tribulação e elas estão sendo perseguidas, só que aqueles representam os que não morreram, as 5 virgens prudentes representam os que não morreram. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Você vai ver ali no Salmo 105, antes e depois. Eu separei do verso 82 até chegar no 105. E a partir do 105 até o 144. Você vai ver que esse homem que escreveu o Salmo, inspirado pelo Espírito Santo, estava falando do tempo da grande tribulação. Fala de perseguição, fala de opressores, mas fala: não abandona a tua lei, a tua palavra que me dá vida. A tua palavra é isso, a tua palavra é aquilo. Se não fosse a tua palavra, eu já teria perecido. Os teus testemunhos me iluminam, e etc. e tal. Então você vê que isso faz a gente compreender melhor a parábola das 10 virgens. Então, por que não foi pecado? Por que Jesus não considerou pecado as 5 virgens prudentes não compartilhar então do Espírito que nos ensina a palavra para as virgens loucas? Por que não foi? Vamos ler a parábola então. Mateus 25. Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíam a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram loucas e 5 prudentes. Jesus falou: é louca, loucura, sabe? Foca nessa palavra, prudência, a pessoa prudente, que sabe o que está fazendo, que compreendeu, que entende as coisas. Uma pessoa louca, Jesus está falando louca. Essa pessoa é louca. Igual o homem que tinha o celeiro, irmãos. A parábola do homem que tinha o celeiro, e ele falou assim: eu vou derrubar esse celeiro aqui, construir outros ainda maiores, para depois desfrutar tudo, descansar e tal. E quanto mais celeiro ele tinha, mais ele construía, depois queria desfrutar tudo que ele conquistou. Aí Deus fala assim, aí fala para ele: louco,
ainda hoje pedirá a sua alma. Quer dizer, ele está se importando em ter mais coisas e esquecendo do principal, da vida eterna, de buscar Deus, né? Entendeu? Então, ó, ela se conecta com a parábola das 10 virgens, do celeiro. E a do semeadura, dos talentos, ele vai falar logo aí os talentos, né? Multiplicar os talentos, né? Que Jesus pega cada talento, um tal talento, outro, que são os dons, né? Para você multiplicar os dons, você compartilhar aquilo com outras pessoas para multiplicar, entendeu? Aí você está multiplicando. E o outro servo que não multiplicou, guardou, mas não multiplicou, né? Então, Jesus tem outra palavra para ele, né? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E está dando noivo. Opa, pulei alguma coisa aqui. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui diz, não levaram azeite consigo. Antes eu pensava que elas não tinham nenhuma gota de azeite. Eu, vendo os comentários no canal, no meu vídeo das 10 virgens, aí uma irmã falou algo e abriu os olhos. Me abriu os olhos para esse ponto. Eu falei, poxa, isso é uma peça preciosa aqui. Então eu vou acrescentar isso nesse vídeo. Eu focava aqui, ó. Elas não levaram azeite, ou seja, não tinha nada. Mas você vai ver que vai ficar mais grave ainda, porque você vai ver que elas tinham azeite. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, aqui se sabe, à meia-noite, é meia-noite mesmo, nosso relógio. A hora 1/10, 2/10, a hora 12, para o povo de Deus, e na realidade mesmo, quando você vê o horário que os judeus, que esse povo de Deus obedeciam antigamente, como eles falavam horário, é bem mais lógico, é bem mais real. Realmente meia-noite é o meio da noite. Quando chega meia-noite, já passou metade da noite. Se você vai dormir meia-noite, você já perdeu meio período da noite. Se você vai dormir 11h30, você já perdeu meio período da noite. Então, a hora 12 para eles, que era a última hora, era 6 horas da tarde. A partir dali já era outro dia, já começou realmente a noite. E não é fato? Quando chegava meia-noite, 6 horas depois, já era metade da noite. 6 horas da manhã, já acabou a noite. Já começou ali a amanhecer e começa o dia. Fato, né? Então aqui, ó, o noivo tardou, porque passou a hora do 10º, passou a última hora, e aí veio 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao encontro. Não quer dizer que ele veio meia-noite, né? Nessa vigília, nessa altura da vigília, houve um despertar. E as necias disseram aos prudentes, dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Você viu, irmãos, presta atenção aqui. Porque na verdade, se a lâmpada estava se apagando, é porque estava acesa. Se estava acesa, é porque elas ainda tinham um pouco de azeite, certo? As imprudentes, as loucas. Só que o que isso significa, irmãos? Não significa que ela tinha o Espírito Santo. Significa que ela conhecia Deus de ouvir falar. Então, ela sabia que Deus existia, sabia da existência de Jesus, ela já ouviu falar de Jesus, mas ela não andava nos caminhos. Então, ela não tinha o conhecimento pleno. Então, por isso, o conhecimento da palavra é o azeite puro. Então, aí, o que ia acontecendo? O azeite foi queimando e a lâmpada foi se apagando. Aí ela foi pedir às virgens prudentes. E as virgens prudentes, não podemos dividir do nosso azeite, porque senão nossa lâmpada vai se apagar. Entendeu? Quer dizer, o Espírito Santo, ele que quer dizer isso? Ele habita na igreja como um todo, não é no indivíduo só. Então, as 5 virgens, ela não podia dividir o Espírito Santo, ela podia, pela palavra, dividir a palavra para o Espírito Santo, o azeite, florescer nas outras, mas ela já tinha ouvido a palavra, só que elas não andavam. Então, quer dizer, não tinha mais como as outras virgens compartilhar com ela, porque ela já tinha, só que elas não quiseram, elas não quiseram andar na palavra. Então os azeites foi se acabando, entendeu? Aí o azeite foi se acabando, a lâmpada não iluminou o caminho delas, elas não vigiaram, por isso elas se perderam, entendeu?
Aí as outras vezes falou, vai comprar. E no tempo que ela foi comprar o azeite, chegou o noivo, eis o noivo. Aí as engenhessas chegou e bateu na porta. Senhor, abra-nos a porta. Aí o Senhor fala, verdade te digo que não vos conheço. E essa parábola está interligada com a palavra, com aquela parábola que ele diz do... Olha só como a Bíblia se interliga. Às vezes, irmão, vocês vão ouvir partes da Bíblia que parece que Deus está se contradizendo, mas não é. É a gente que não está entendendo. Se você ligar um fato com o outro, você compreende. Entendeu? Então, essa parábola ela se conecta com aquela palavra que Jesus falou. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, está lá no reino do céu, e sim somente aquele que faz a vontade do Pai que me enviou. Naqueles dias me dirão, em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas, não curamos enfermos. Aí Jesus diz o quê? Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, pois não vos conheço. Entendeu? E Jesus não conhecia. É a mesma coisa que ele fala para virgínias. Tá entendendo a conectividade? Entendeu? Uma parte da Bíblia se conecta com a outra. Não vos conheço, porque vocês não vigiaram. Então vocês deram atenção para as coisas do mundo. Vocês não se apegaram com a minha palavra. Entendeu? É isso. Meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao encontro, verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Elas foram preparar as lâmpadas, elas acordaram e foram lá arrumar. As loucas tinham um pouco de azeite, aqui ó, está dizendo. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, elas tinham bem pouco. E viu que já estava começando a se apagar já. E na verdade muitos não são assim, irmãos, têm o conhecimento da existência de Deus, de Jesus, mas não andam nos caminhos. Então vai se apagar, a lâmpada não vai iluminar os pés, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, de Salmos. Salmos não fala? Sua palavra é lâmpada, ela ilumina o nosso caminho. Mas elas não estavam com o caminho iluminado, estavam se apagando, porque não ouviram a palavra, não dedicaram a palavra, e aí não vigiaram. E aí, ó, o que acontece? Não ia dar para elas chegarem até o noivo. E as prudentes falaram, não. Quanta gente não conhece a existência de Deus, sabe de Deus, fala, eu tenho fé em Deus, mas não obedece a palavra. Não põe a palavra em prática. Não estuda a palavra para saber, conhecer a verdade lá no fundo. Tem intimidade com Deus, tem um relacionamento direto e íntimo com Deus, para Deus abençoar a sua vida, mesmo diante das tribulações. Deus te dá livramento de coisas, Deus te abençoa em várias áreas da sua vida, entendeu? E não é abençoar só dar dinheiro, dar prosperidade financeira também, mas não é só isso. E às vezes muitos cristãos sinceros e verdadeiros que têm conhecimento da palavra, têm a lamparina cheia de azeite, não vai ter riqueza material, mas vai ter riqueza espiritual no reino, entendeu? Mas quem é que quer riqueza espiritual? Todo mundo quer só as coisas do mundo. Acho que Pedro que falou, né? Se nós esperarmos de Cristo só para este mundo, somos mais miseráveis, entendeu? Nós não olhamos só para o mundo, nós olhamos para as bênçãos espirituais, para o reino eterno, entendeu? Não espera só nesse mundo aqui, pelas coisas do mundo. Para que não nos falte a nós e a vós outras, vai ficar todo mundo sem azeite. E diante aos que vendem, comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. A mesma que vem o seu Senhor Senhor. Que os tribulacionistas usam para falar que o arrebatamento foi antes. Aqui tem uma ele questão usa essa que você passagem, começava a se fazer perguntas e a pensar no tempo. Falar que vai ter arrebatamento secreto. Não tem arrebatamento secreto. Porque, ó, os pré-tribulacionistas, irmãos, falam que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Mas se fosse, já teria ido. E segundo, porque eles pegam nesse versículo, né? Não sabeis a hora nem o dia, tá? Que veio o seu Senhor. Só que tem uma passagem que fala assim, eu não sei se tá, acho que tá em Mateus, né? Acho que é Apocalipse, que fala que
quando o Senhor vir, porque antes ele veio para se dar a si mesmo para o nosso pecado, para morrer. Agora ele veio como juiz, para julgar as nações. Então, fala assim que todo olho verá. Todo olho verá. Acho que está em Mateus e está em Apocalipse também. Quando a segunda vinda do Senhor, todo olho verá. Não vai ser secreto. Não tem nada de secreto. Se Jesus vai vir, com os anjos, esse primeiro ou segundo Tessalonicenses, leia lá na sua Bíblia, diz assim, que o Senhor vai vir com os anjos do seu poder, com toque de trombeta e com alarido. Então vai ser barulhento. E que todo olho vai ver. Como é que vai ter arrebatamento secreto? Entendeu? Que a pessoa vai sumir e ninguém vai ver. Entendeu? Jesus vai vir visível. Entendeu? Muitas falam que vai vir espírito, a Bíblia não dá respaldo para isso não. Entendeu? Nem para duas vindas, é uma vida só. Ele já vai vir, já vai levar, vai vir no final da grande tribulação, vai julgar as nações, vai condenar o falso profeta e o anticristo, e vai amarrar Satanás, e depois de 1000 anos vai soltar Satanás, mas ele vai amarrar, vai prender Satanás. E aí ele arrebata a igreja. E depois vai reconstruir novos céus e nova terra. É isso. Porque aqui é a hora do arrebatamento, né? Tem que ser. Senão vão ter que inventar mais um dia e mais uma hora, que não é o dia e a hora para o arrebatamento pré, mas é o dia e a hora para a vinda visível. Assim como a vinda do Senhor como ladrão. Tem que ter duas. Então, infidelidade, e para mim isso está se encaixando no contexto de loucura. Não tem duas vindas do Senhor. Agora vê que elas prepararam essas lâmpadas e tinham pouco. Irmãos, não é que não tinha nada, tinha um pouco, mas começou a se apagar, já mal acendeu, começou a se apagar. E por que Jesus achou prudente isso? Por que não foi considerado pecado? Aqui Jesus não está falando do nosso tempo, das gerações passadas, em que o Evangelho é pregado, em que ele derrama do seu Espírito e da palavra para um grupo de pessoas ensinarem outras. Porque para você aprender da palavra, você precisa de sacrificar outras coisas. Sem o tempo, você não aprende a palavra. Você precisa de estudar, se interessar. Exatamente. No mundo, e essas imprudentes não quiseram fazer isso. Não renunciou. Se você não quiser renunciar muitas coisas do mundo, você vai sacrificar o seu sono. Sacrificando o seu sono, porque você trabalha à noite, quer fazer faculdade, quer fazer um curso, e aí vai estudar a palavra de Deus só naqueles tempinhos que aparece. E é mais por vídeo, é mais por blog, e você já não sabe discernir o que é certo, da igreja, do pastor que distorce. Dúvida. A única coisa que você sabe é que você crê em Jesus, você não sabe nada. Você não tem nada para ensinar. Então muitas coisas vão ser sacrificadas, aí o seu sono é sacrificado, então como é que diz? O seu poder de julgar as coisas, ele vai ser diminuído e os seus talentos também vão ser diminuídos. Entendeu? Fica muito grave essa situação. E tem pessoas que não vai sacrificar nada, elas não vão sacrificar nada. É o caso das loucas. Jesus está falando aqui de um tempo em que não tinha mais como aprender a palavra. Aqui nesse tempo já está a besta, já está o falso profeta. As trombetas estão tocando, os selos estão sendo abertos, a terra está uma confusão, uma grande Babilônia. É um inferno, a grande Babilônia está aí, sabe? Elas vão dar de cara com tudo isso. E não tem tempo para ficar ensinando a palavra, não tem mais isso. Porque vai ter que fugir, vai ter que se esconder. Antes, muitos anos atrás, todas elas, e Jesus não está falando só de um grupo de pessoas para esse tempo. A parábola, ela pega todos os tempos, todas as gerações, homens de povos, línguas e nações, de todas as gerações, só que ela traz uma resolução para o tempo do fim. Ela tem mais peso para esse tempo. Quase todas as parábolas são assim. E você vê que muitos anos atrás, antes de vir a grande tribulação, esse tempo difícil, todas elas tinham tempo para estudar. Só que, estudando um pouco mais a parábola, que eu estou resumindo, através de alguns textos-chave aqui, que vai te levar para a parábola do semeador. Tem textos aqui que vão te levar a te conectar com a parábola do semeador e outras coisas assim. Você vai ver que tinha pessoas que tinham tempo para estudar e foi cuidar do seu trabalho, foi cuidar da sua vida, foi cuidar de um monte de coisa, sabe? Foi cuidar dos seus filhos e foi se esquecendo da palavra de Deus.
caíram na vaidade, é semente. Por isso que a parábola aqui está nos conectando com a parábola do semeador. Tem 9 minutos, vou estender um pouquinho mais e já vou mostrar aqui onde que se conectam as coisas. Ó, verso 13, vigiai, pois... Então, vou dar uma pausa aqui e explicar, ó. Todas essas coisas que ele falou que as pessoas se importam são lícitas, trabalhar, tudo, se divertir, tudo. Só que quando você põe isso na frente de Deus e rouba o tempo seu, que seria para você se dedicar às escrituras, estudar, para ter azeite, você implica esse tempo em faculdade, que é lícito, tá? É lícito você estudar para ter uma vida melhor, tá? Mas primeiro buscar o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. As pessoas estão trocando, pondo outras coisas do mundo na frente de buscar o reino, que é a sua palavra. Entendeu? Então, por isso que não são abençoadas. Elas veem bênção como, eu vou estudar para a faculdade, bênção financeira, conseguir posses, conseguir cargos, conseguir... então, Deus está me abençoando, tá? E você? Está obedecendo ao Senhor? Está pondo o reino em primeiro lugar? Então, essas coisas até Satanás dá. Para quem não sabe, né? Satanás ofereceu o reino desse mundo para Jesus. Ninguém está falando que não é para estudar. Ninguém está falando que não é para se divertir, que não é para trabalhar. Paulo fala que quem não trabalha não deve comer. Está falando que tudo que a gente põe na frente de Deus, qualquer coisa, time de futebol, trabalho, mulher, tudo é idolatria. E você só se deve adorar o Senhor teu Deus, em primeiro lugar. Amar o próximo, mas não adorar. Adoração é exclusivamente a Deus. E depois ele acrescenta as bênçãos na sua vida. Não, as pessoas fazem o contrário e ela não quer aceitar isso quando a gente fala. Entendeu? Então as pessoas estão se importando mais com as coisas desse mundo do que aprender da palavra de Deus. Aí elas vão ter pouco azeite. Quando chegar o tempo do fim, não vão ser salvas. Mesmo que ela saiba que existe um Deus, mesmo que ela saiba que existe Jesus, ela fala que creia, mas se a pessoa que crê de verdade, ela ama a palavra de Deus. Entendeu? Ela não vai poder ensinar, porque ela não vai ter conhecimento, ela não vai poder compartilhar nada, ela vai ficar, não sabe mais o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que não é, entendeu? Fica confusa, né? Então, essa pessoa são as que não vão, entendeu? Porque elas não deram prioridade para Deus, entendeu? Amar a Deus acima de todas as coisas, lembra? E o seu próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos dependem de toda a lei de Deus. Pronto. Né? Aí, mas as pessoas não fazem isso, acham difícil, então. Nem o dia nem a hora. Irmãos, acabou a parábola das 10 virgens. Não acabou o assunto de Jesus. Aqui em seguida da parábola das 10 virgens é continuação. Recebe o nome de parábola dos talentos. Mas os talentos é para as virgens. Ou será que as 10 virgens não são participantes dos talentos? São. Claro que são. São. Mas elas não souberam multiplicar os talentos. As imprudentes, tão rápido assim o raciocínio. Pois, continuação. Pois será como um homem que... O que será como um homem que? O caso das 10 virgens. Elas vão ter talentos do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou-lhe os servos, eles confiou os seus bens, a um dos 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Parábolas dos talentos. Segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que receber 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele. Aqui, você sabe, né? Cada um conforme a sua capacidade. Os dons de Deus, o dom de Cristo, ele dá para cada um conforme a sua capacidade. A um, ele deu. Porque cada um de nós temos dons mais... É que nem o irmão Luiz, ele tem mais conhecimento que eu, esse irmão aí. E eu reconheço o conhecimento dele e aprendo com ele. E ele é mais novo que eu, hein? Aí, o que acontece? Deus dá o dom, cada um conforme a sua capacidade. A um Deus dá, eu vou citar aqui, eu não lembro de qual é os números, né? Mas vou citar os números. A um dá 20 talentos, outro dá 10, outro dá 5, outro dá 1. Entendeu? Mas se todos multiplicar o talento, não importa a quantidade que cada um recebeu de talento. Entendeu? Mais vale você ser fiel no pouco, no muito, Deus te colocará. Agora, o servo imprudente e fiel não multiplicou, ele guardou só, entendeu? Ele vai falar aí. Aqui teu talento, 5 talentos, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito colocarei. É assim a parábola, né? Aí, olha quando chegou aqui no final. Chegando por fim o que receberá um talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, etc e tal,
Aí, então aqui, ó, teu talento, então que é teu. Jesus falou, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que sei onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aí olha a ordem de Jesus. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Olha o texto-chave. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. E até o que mas até o que não tem, até o que tem, ele será tirado. Mas o que não tem, até o que tem, ele será tirado. E o servo inútil, lançado para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, foi salvo esse homem? Não. Por quê? Duas lições que eu aprendo aqui, irmãos. Primeiro, ele deu talento para essa virgem louca, mas ela não soube multiplicar. Ela guardou só. Sei, Senhor, que é rei severo. E guardei para o... Só que as outras multiplicou e devolveu com juros para o Senhor. O que é de multiplicar os talentos? Você compartilhar os talentos que você deu para outros compartilhar para outros e multiplicar. É os dons, entendeu? Que a gente recebeu de Deus. Aí, como bom dispenseiro da multiforme sabedoria de Deus. Aí, essas outras não compartilhou, não triplicou, não deu juros. Ela guardou e ficou lá sem juros, devolveu o mesmo talento que ela recebeu, ela devolveu. Então, não prestou para nada. Aí ele falou, servo mau e negligente. Aí, o que quer dizer? Por isso que tá ligando com aquela que tinha pouco azeite, porque ela tinha o azeite, ela tinha o conhecimento do seu Senhor, mas ela não multiplicou os seus dons, não compartilhou o seu conhecimento, não obteve conhecimento para poder ter bastante azeite da palavra, não andou nos caminhos do Senhor. Então, até o que não tem, porque ela não tinha o suficiente, o pouco que tem, ele será tirado. Aí tira e dá para quem tem mais talento. Por isso que ele não deixou compartilhar os azeites da Virgem Prudente com a da Virgem Nécia, porque elas não soube administrar os talentos que o Senhor deu, entendeu? Por isso, não foi por maldade, porque Deus deu o dom para todo mundo, mas o que elas fizeram com os dons dela? Enterrou. Ela enterrou os dons, ela não multiplicou, entendeu? Então é isso. E aí a outra lição que eu aprendo que ele fala, lance fora o servo fiel para as trevas onde há ranger de dentes. Quer dizer, o inferno não existe, né? Onde há ranger de dentes? Jesus fala em outra parábola que é no lago do fogo. Então muitos falam que o inferno não existe, para poder, né? Todo mundo vai para o céu fazendo mal, sendo negligente. Aí lança aí para as trevas. Tá? E na outra passagem de Mateus ele fala que nem todo que disse o Senhor dará o reino do céu, só quem faz a vontade do meu Pai. Não vos conheço, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha o versículo lá, apartai de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então como não existe o fogo eterno? Se existe a vida eterna, não existe a morte eterna? Aí, ó, tá vendo como a malandragem distorce a palavra de Deus? Olha, irmão, vigie e compare com a Bíblia que vocês andam escutando por aí. Que avisa amigo é. Vamos lá, vamos terminar aqui. Opa. Sai daí. Aí. Não multiplicou os talentos. Não multiplicou. A pessoa está sendo salva aqui na base de multiplicação de talentos, obras. Isso é fé. Os outros foram salvos. O que não multiplicou o talento, cria no Senhor. Mas por que não obedeceu? Não entendeu? E isso é para falar do tempo das 10 virgens. E olha o texto-chave. Porque todo aquele que tem, se lhe dará e terá em abundância. Eu não vou explicar obras, tudo. Não é que você é salvo pela obra. Tiago diz, a fé sem obra é morta, tá, irmãos? Estou citando uma carta do Tiago. A fé sem obras é morta, porque a fé gera obras. Você é salvo pela fé, na obra de Cristo. Mas quando você quer Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo te conduz a fazer boas obras. Entendeu? Então aí, ó, já conectou de novo com outra carta, a parábola. Então a parábola tipo dos talentos é isso. Você não fez obra, você não multiplicou o talento. Tá vendo isso que eu tô fazendo de gravar o vídeo e compartilhar conhecimento? É obra. Ó, irmãos, tudo é obra, ó. Você orar pelas pessoas é obra, tá? Pelas almas. Você orar pelos seus inimigos, converter é obra. Você dar conhecimento da palavra, compartilhar conhecimento para os outros é obra. Você
que mais que é obra? Você ajudar financeiramente é obra. Pessoas caridosas, não estou falando ajudar pastor corrupto não, tá? Igreja corrupta que desvia o dinheiro. Estou falando você ajudar necessitados, você alimentar famintos, você visitar instituição de caridade, dar um auxílio lá para dar o leitinho para criança, visitar crianças que tá doente, crianças com, entendeu? É isso, obra, entendeu? É isso, multiplicação de talento. Aí. Eu só vou explicar a direção. Mais ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa mesma frase apareceu na parábola das minas. Tem que ver junto com essa parábola, tem que negociar as duas, que fica uma visão tremenda. Tem detalhes que tem aqui e não tem lá, tem detalhes que tem lá e não tem aqui. Mas tanto lá em Lucas como aqui, vai ter essas duas direções para a parábola do semeador. Meu Deus, 3 minutos. E na parábola do semeador, no finalzinho dela foi falado isso. A parábola do semeador é a mesma coisa. Os únicos que foram salvos é o que receberam a semente na terra boa. Os outros caíram em deleites, espinhos, pedras, sabe? Veio perseguição, ficaram ofendidos, abandonou a Deus. Uns não entenderam a palavra. O diabo veio te... Recebeu a palavra com alegria, mas veio perseguição, não suportou a perseguição, desistiu da palavra de Deus, desistiu de Deus. Quem desiste da palavra, desiste de Deus. A palavra é Deus, em espírito. Entendeu? E outro, se deram em deleites e prazeres mundanos. Aí desistiu também da palavra. Adoraram mais o mundo do que... Jesus falou, a luz veio ao mundo. E o mundo amou mais as trevas. Quando ele diz o mundo, ele diz as pessoas que adoraram o sistema do mundo, as ideologias. Entendeu? Que o mundo ensina. Não amaram a palavra de Deus, não deram prioridade à palavra de Deus. E aqui, ó, voltando aqui, ó, um pouquinho só, irmãos. Vamos ver, ó, o que ele vai falar. Os outros caíram em deleites, espinhos, pedras, sabe? Veio perseguição, ficaram ofendidos, abandonou a Deus. Uns não entenderam a palavra. Não entenderam. O diabo veio e roubou. Uma realidade puríssima. As pessoas ouviram a palavra. Ó, o que aconteceu? A mesma coisa, irmãos. O que aconteceu? Elas ouviram a palavra. Só que elas não entenderam. Aí, em vez dela fazer... Jesus tinha vários discípulos que eram seguidor dele, certo? Mas ele escolheu 12 mais próximos, uns 12 apóstolos. Só que ele tinha outros discípulos além dos 12. Só que os outros adoraram os milagres, adoraram as bênçãos, adoraram tudo que Deus deu. Mas quando Jesus começou, através de Jesus, né? Deus deu através de Jesus. Quando Jesus começou a ensinar e falar para a pessoa que tinha que se arrepender dos seus pecados, e começou a ensinar sobre quem não se arrepender era arriscado ir pro lago do fogo, do inferno. Aí as pessoas deram as costas e foram embora. Aí Jesus falou pros apóstolos, querem se retirar vós também? Aí Pedro respondeu, para onde iremos, Senhor? Só tu tem a palavra de vida eterna, queremos entender. Então esses interessaram por entender, mesmo que ele não tinha entendido na hora. Com o tempo eles iam entender. Jesus falou isso. Agora vós não entendeis, mas lá na frente entendeis. Entendeu? Eles se interessaram em buscar conhecimento para entender. Esses outros não. Esses daí não queriam saber. Aí o Satanás veio e roubou a semente, que era a palavra do coração deles, e eles desviaram do caminho. O diabo vai arrebatar. Acontece muito entre os índios. E aí Jesus termina a parábola dos talentos e fala, a todo aquele que tem, etc e tal, etc e tal. Por quê? Irmãos, tem muitas coisas para explicar o porquê, mas olha como ligou as parábolas. Então, as 10 virgens, estão lá na parábola do semeador. E a parábola do semeador está aqui na parábola dos talentos. A parábola dos talentos está conectada com a parábola das 10 virgens. Entende, irmãos? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? As 10 virgens lá, elas tinham tempo para aprender a palavra, no tempo de paz e tudo, e não quiseram, sabe? Foram seduzidas pelos deleites, pelas riquezas, foram pela perseguição, abandonaram a Deus, foram cuidar das suas coisas, não multiplicaram talentos. Isso é a loucura das 10 virgens. A própria palavra explica a loucura delas. Parte número 3. Não consegui terminar. Perdão, irmão, é que ele grava os vídeos deles com o tempo que ele mesmo determina, né? Eu não faço isso porque às vezes não dá tempo, não. No meu vídeo sempre o meu tempo que eu determino
Às vezes passa um pouquinho, né? Tem vídeo de 50 minutos aí, mas o meu tempo limite é de meia hora a 40 minutos. É o que eu consigo passar. Porque eu não consigo explicar o que eu quero explicar em menor tempo. Eu já tentei, mas não consegui. Tá? Então ele vai fazer parte 3. Mas essa parte 3 eu não vou gravar não. Vou gravar outro vídeo. Tá bom? Já deu para entender bastante a parábola das 10 virgens. Esse foi o vídeo. Compartilhe o vídeo. Deus abençoe a quem acompanha meu canal. Que vocês compartilhem. Que vocês deixem o like se gostarem. Deixa o dislike, tem a área de comentário, quem quiser comentar. Se eu não responder na hora é porque eu tô atarefado, né? Assim que eu puder eu respondo, tá? Quando eu tiver condições para isso. Que agora também eu tô... até pensei que era obra do inimigo, né? Para me dar um trabalho que eu não tivesse mais tempo de estudar. Mas eu orei a Deus e Deus moveu situação para que sobrasse o tempo para mim não deixar de pôr como prioridade a palavra do Senhor. Porque Deus me chamou para isso. Então eu não posso adorar o meu trabalho não. Ele é o meu sustento? Eu preciso de trabalho? Preciso. Mas primeiro vem o reino do céu. Porque quem me deu o meu trabalho foi Deus. Então eu tenho que adorar primeiro a Deus que deu minha bênção. E não minha bênção. Entendeu? Então é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deixa o like, badalhe o sininho de todas para receber a notificação e compartilhe, irmãos. Por favor. Em nome de Jesus. Se gostaram, se concordaram, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui. Deus abençoe.